Estão vendo a minha tela? Oi, prof. Oi, pessoal. Bom, vamos começar. Podem desligar os microfones. Na página 11, nós vamos começar a falar sobre as adições. Nós já conhecemos e já realizamos várias adições, ok? Mas nós vamos aprofundar esse nosso conhecimento, nós vamos estender, ok? Então, no Seguindo Pistas de hoje, está falando que uma adição ela é feita de parcelas, ou seja, os números que nós utilizamos para somar, eles recebem o nome de parcelas. E aqui no nosso exemplo, ele está representado pela cor verde. Então, os números que nós utilizamos para realizar a conta, nós chamamos de parcela. Então, temos a primeira parcela e embaixo a segunda parcela, quando nós montamos a nossa conta em pé. Já o resultado, ele recebe o nome de soma, ou seja, é o resultado da soma, ok? Para essas atividades, vocês vão precisar de uma calculadora e de lápis de cor. Então, quem não pegou o estojo com lápis de cor já pode pegar, que nós vamos ir realizando juntos. Eu vou deixar aqui aberto a calculadora do meu próprio computador, para a gente conseguir realizar as contas, ok? Conforme nós vamos realizando a conta, vocês vão ir colocando o resultado do lado. Então, vamos lá. Primeira conta é 987 mais 347. O resultado é 1.334. Então, vocês vão pegar, colocar esse número aqui. Deixa eu deixar um pouco maior para vocês conseguirem ver. Vamos lá, próxima conta. 209 mais 981. O resultado, 1.190. Vamos ver, eu gostaria que agora alguém fizesse essa terceira conta para nós e falasse o resultado. Mil cento e noventa foi da continha que a Pro já fez. Agora tem que fazer dessa próxima. 2.345 mais 3.549. Isso. 5.894. Agora a próxima.
Ainda não. Vamos lá, 1.000. Isso, 3.806. Agora a próxima. 14.059 mais 28.364. $42.423. A próxima, 450 mais 572, 1.022. Agora nós temos 3 números para somar. Então, digito 14 mais 28 mais 65. A resposta tem que dar 107. Próximo agora, 981 mais 209. A resposta tem que dar 1.190. Próxima, 2.457, aperta um mais, 1.349, ok? 3.806. Próximo, 28.364. Percebam que a Pro não digitou esse ponto. Ele faz sozinho quando nós estamos usando a calculadora, seja ela qual for. Então, não precisem apertar, senão vai dar diferença na resposta de vocês. Digitem o número direto, ok? Mais 14.059. 42.423. Essa aqui de 3 números, eu quero ver se alguém me fala o resultado. 65 mais 14 mais 28. Muito bem, 107. Isso. Agora a próxima. 572 mais 450. $1.022. Agora é essa agora. Quero ver quem vai acertar. Vamos ver. 3.549 mais 2.345. Muito bem, 5.894. E a última, 347 mais 987. Muito bem, 1.334. Agora, nossa tabela já está completa, com todos os resultados. Porém, nós vamos para a segunda parte, em que falava que nós iríamos precisar do lápis de cor. Então, peguem o lápis de cor de vocês no estojo. Nós vamos usar várias cores diferentes.
Ó, nós temos que localizar agora as continhas em que as parcelas são iguais. Qual parte é a parcela? A parte que nós realizamos as contas. Não estamos falando dos resultados, ok? Nós estamos falando das parcelas, ou seja, dos números que nós utilizamos para chegar no resultado, ok? Então, mas para ajudar, para a gente encontrar mais fácil, é óbvio que se as parcelas elas são iguais, o resultado também vai ser igual, ok? Então, vamos lá. Dê preferência agora para cores mais claras, para não apagar os números que vocês responderam. Então, eu vou pegar um amarelinho aqui. Então, eu vou pintar meu quadradinho de amarelinho. Vamos fazer assim, ó, nem precisa pintar, para não ficar muito bagunçado. A gente vai fazer, que nem a gente faz nas aulas. Deixa eu deixar uma pincel aqui um pouco maior. Nós vamos fazer a bolinha da cor do lado. Aí vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Então, escolham a cor que vocês querem. E coloquem aqui nesse primeiro. Eu, por exemplo, escolhi a minha primeira verde aqui, ó. Tem alguma outra continha em que use as mesmas parcelas, que é 987 mais 347? Procure, vê se mais alguma continha tem esses mesmos números. Sim, nós temos. A última, muito bem, ó. Percebam que a última, ó, 987, 987, 347, 347. Mudou a ordem, mas não mudou as parcelas. Lembra que a Pro fala que não importa quem vai em cima, quem vai embaixo? Então, a última vocês também vão fazer da mesma cor que vocês escolheram para a primeira. Agora vocês vão escolher outra cor, para a gente fazer aqui na segunda. E já procura se tem alguma parcela igual a essa segunda cor de vocês. Uma dica. Aqui nós vamos usar uma cor para cada, e aqui sempre vai ter uma igual da primeira, tá bom? Então, se vocês quiserem já preenchendo todas as cores aqui, ó, vocês já podem. Muito bem, quem respondeu que é a primeira está correto. Olha aqui, ó, 981, 981, 209, 209. Então, essa é a primeira que nós temos que pintar agora. Agora, nós vamos para a próxima cor, que é a continha 2.345 mais 3.549. Muito bem, é a penúltima, né? Agora, a continha 1.349 mais 2.457. A segunda. Próxima cor. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo fazer a bolinha, pintar? Ok, então vamos continuar. A
próxima continha aqui é 14.059 mais 28.364. Nós temos 3 aqui. Dentre essas 3, qual que ela é? A primeira, a segunda ou a terceira? É a terceira da segunda coluna, né? Das que estavam faltando, era a primeira. Mas da coluna inteira, a terceira. Agora sobrou 2 cores e 2 aqui. Então, a gente vai ter que relacionar. 450 mais 572. Qual posição é essa da segunda coluna? Isso, quinta. E por último, sobrou o 14 mais 28 mais 65. Quando vocês completarem, tem que ficar assim a de vocês, ok? Assim que finalizar, vocês já podem colocar na página 12. E vão me dando ok aqui no chat para eu saber, para eu começar a próxima página e eu mudar a tela, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Agora nós temos o diga aí. O diga aí, ele está perguntando para nós o que nós podemos dizer sobre as parcelas e as somas das adições que a gente pintou da mesma cor. Eram as mesmas continhas? Sim. E o que era de diferente? Muito bem, então, elas são... Só um minuto para eu arrumar aqui. Elas têm a mesma parcela, a mesma soma, porém a posição está diferente. É a única coisa que mudou. Então, a gente vai responder. As parcelas... Aí, entre parênteses, nós vamos colocar soma. São iguais. Mas estão escritas em ordem diferente. Conseguem ler o que a Pro escreveu? Muito bem, então completem no livro de vocês. Então, a gente respondeu que, mudando a ordem das parcelas, o resultado ele permanece igual? Então, foi uma excelente resposta. Por quê? Não importa a ordem em que colocamos, se é em cima, se é embaixo, vocês sempre me perguntam em sala de aula, Pro, qual vai em cima? Eu sempre falo que tem um jeito mais fácil de fazer, porém, que o resultado vai ser sempre o mesmo. A Pro sempre falou isso para vocês.
Então, é isso que nós podemos ver agora nesse exercício, que a ordem mudou na escrita, né, das somas, das parcelas, porém, não altera o resultado. É a mesma coisa que eu tenho que comer 2 frutas por dia. Eu tenho 4 frutas e eu vou comer 2 por dia. Não importa qual que eu vou comer primeiro. No final do dia eu não vou comer 2 ou 4 que eu decidi. Então, não importa a ordem. Então, eu tenho 4 frutas. Uma maçã, uma banana, um abacate, uma melancia. Não importa a ordem que eu vou querer comer, mas no final do dia eu vou ter comido todas as frutas que eu me planejei. É a mesma coisa que acontece com os números. Então, aqui no nosso livro está explicando que essa é a propriedade comutativa da adição. Em matemática, comutar quer dizer inverter as posições. A gente troca os lugares dos elementos, nós trocamos os lugares dos números, mas isso nada vai alterar no nosso resultado. Então, para continuar, no nosso próximo exercício, nós vamos ter que marcar a letra C. Quando a propriedade for comutativa, ou seja, mudou a ordem, mas não alterou o resultado, e não comutativa quando aconteceu alguma coisa que mudou o resultado, ok? Então, o primeiro problema que nós temos na letra A está falando: Alice e Camilo fazem digitação de texto. Ontem, a Alice digitou 12 páginas e hoje ela digitou 16. Já o Camilo, ele digitou 16 ontem e 12 hoje. Quem digitou mais páginas nesses 2 dias? Então, antes de nós colocarmos as respostas, nós temos que colocar se é comutativa ou se não é comutativa. Vocês acham que é comutativa ou é não comutativa? Comutativa, muito bem. Então, vocês vão colocar o C aqui em cima. Por quê? Ó, a Alice, ela digitou no primeiro dia 12 e no outro 16. O Camilo, ele só inverteu os dias, né? Na primeira ele digitou 16 e no outro 12. Porém, a quantidade no final de página que eles digitaram é igual. Então, a gente vai colocar aqui os dois. A mesma quantidade de páginas. Não esqueçam do ponto final. Na letra B agora. Na casa do Augusto, foram utilizados 18.325 litros de água em janeiro, 16.822 em fevereiro, 16.542 em março. Já na casa do vizinho do Augusto, o consumo em janeiro foi 16.822, 18.325 em fevereiro e de 16.542 em março. Quem gastou menos água nesse trimestre? Primeiro, vocês acham que é uma questão comutativa ou não comutativa? Vamos confirmar aqui, ó. Vou pegar um lá. Então, no primeiro mês, eles usaram 18 mil aqui a família do Augusto. Vamos ver se a família do vizinho também usou esse número? Também usou. Então, mesmo número. Vamos trocar de cor para mudar agora. No segundo mês, a família dele usou essa. Vamos ver se a família do vizinho também usou essa quantidade. Também usou. E por último, a família dele usou 16.542. A família do vizinho também usou 16.542. Percebam que eles usaram os mesmos números. Ou seja, não importa o mês que eles utilizaram as águas, foi a mesma quantidade no final. Então, também é
comutativo. E a pergunta que faz o exercício é quem gastou menos água? Então, a gente tem que colocar que eles usaram a mesma quantidade de água. Eles usaram a mesma quantidade de água. Ponto final. Vou esperar um pouquinho para quem está terminando esse, tá? Quem já terminou, já vai tentando fazer a letra C. Posso continuar? Na alternativa C, está falando assim, que a Valéria, ela fez 185 bombons na terça-feira e 190 na quarta. Já a Vera fez 195 bombons na terça e 180 na quarta. Quem fez mais bombons nesses 2 dias? Então, primeiro, nós temos que responder se ela é comutativa ou não comutativa. O que vocês acham? Acertou quem falou que é não comutativa. Por quê? Se nós fizermos a soma, o resultado vai ser igual. Mas aqui não está falando para a gente colocar se o resultado é igual ou não. Está pedindo para nós colocarmos se as parcelas, se o número usados nas contas é o mesmo. E não foi, tá vendo que ela, no primeiro dia foi 185, já a Vera foi 195. O resultado no final deu a mesma coisa. Porém, as parcelas, os números que utilizamos nas contas não foram iguais. Então, não comutativo. Para ser comutativo, precisa usar os mesmos números. A única coisa que muda é a ordem. Alguém ficou com dúvida, não entendeu? Então, elas fizeram a mesma quantidade de bombons. A resposta do exercício é que elas fizeram a mesma quantidade. Porém, elas não utilizaram o mesmo número, né? Elas fizeram números diferentes. E para ser comutativo, precisa ter o número igual. Entenderam o que é comutativo? Qual a diferença do comutativo e o não comutativo?
Vamos lá, para quem não entendeu. Comutativo. Por exemplo, eu preciso fazer 5 atividades. Hoje eu fiz 3 e amanhã eu vou fazer mais 2 para eu completar as minhas 5. Já meu colega da sala, ele fez o inverso. Hoje ele vai fazer 2 e amanhã ele vai fazer 3. No final, os dois vão fazer 5. Mas tem um terceiro colega que vai fazer uma por dia. Todos no final vão dar o mesmo resultado. Porém, não fez a mesma divisão que eu e o primeiro colega. Consegue entender? Então, para ser comutativo, eu preciso usar os mesmos números na minha conta, nas parcelas. Não importa se está em primeiro ou se está em segundo, mas são os mesmos números. Já no comutativo, eu chego no mesmo resultado, mas usando outros números. Agora nós vamos continuar. Aqui na tarefa 2, nós temos um quadro onde algumas propriedades das contas estão faltando. E nem sempre é só o resultado. Nós temos que descobrir muitas vezes uma das parcelas. A Pro já ensinou vocês a fazer a prova real. Então, é uma dica legal para esse momento, quando a gente tem continha assim. Então, se eu já sei o resultado e eu já sei uma das parcelas, eu preciso saber quanto que está faltando, né? Qual foi a diferença que faltou aqui para chegar nesse resultado. Então, qual é a continha que eu poderia fazer aqui? Quem sabe me dizer? Nós vamos ter que subtrair, muito bem. Qual o número que eu posso colocar em cima para começar a nossa continha? O 935, muito bem. Então, vou pôr aqui o 935. Vai. Então, vocês vão fazer o 935 menos 346. Muito bem, vai dar 589. Então, o 589 que deu de resultado é o que vocês têm que colocar aqui. Que essa é a diferença. Então, se nós fizermos 346 mais 589, vai dar 935. A próxima tá fácil, é só fazer a continha para ver o resultado. Muito bem, 8.039. Agora aconteceu de novo, nós temos o resultado e nós temos uma das parcelas. Para descobrir essa parcela que está faltando, nós precisamos saber a diferença que faltou. Ou seja, eu vou pegar o meu resultado e eu vou fazer uma subtração, fazer menos o que eu já tenho, para saber o que ficou faltando. Então, vocês vão fazer 1.444 menos 651, para saber qual é a parcela que está faltando. Muito bem, 793. Aqui,
é a segunda parcela que está faltando, mas é a mesma ideia. Nós temos um resultado e nós precisamos saber quanto que está faltando da soma que chegou aqui, né? Então, a gente tem que pegar o resultado menos o número que nós já sabemos aqui. Então, 8.039 menos 6.592. 1.447, muito bem. Próxima, mesma coisa. Nós temos um resultado e nós precisamos quanto que ficou faltando dessa parcela para chegar neste número. Então, 1.444 menos o número que eu já tenho, que é o 793. Muito bem, 651. E o último é só fazer a soma, porque as parcelas já estão prontas. Então, 589 mais 346 vai dar 935. Então, nossa tabela completa vai ficar assim. Na nossa próxima página, na página 13, nós temos o exercício 3. O exercício 3 mostra como nós podemos fazer uma continha quando nós temos várias parcelas, vários números diferentes. Então, eu vou explicar como vai fazer. Então, a gente vai fazer a letra A juntos. Já a B e a C, vocês vão fazer depois que a nossa aula acabar, tá bom? Porque senão não vai dar tempo para eu explicar tudo para vocês. Então, quando vamos fazer várias adições em sequência, nós podemos juntar as parcelas pensando em facilitar o cálculo mental. Podemos tentar formar dezenas exatas, por exemplo. Acompanhe e complete a resolução ao lado. Você pode também tentar formar centenas ou milhares exatos. Agora, use essa estratégia para calcular mentalmente as adições em cada item. Então, o que vocês vão ter que fazer? Então, aqui no nosso exemplo, tinha toda a soma que eu tinha que descobrir. Que era o 33, mais 18, mais 17, mais 5, mais 22, mais 35. Para facilitar, para não fazer toda essa conta em pé gigante, podia fazer de 2 em 2 e depois somar os resultados, para facilitar. Então, a gente pode começar aqui juntando de 2 em 2. Então, 33 mais 17... 50. Então, podem completar aqui em cima os 50. (18 mais 22) 40. E agora, 35 mais 5. 40 de novo. Percebam agora que mesmo ainda sendo uma conta de 3 números, não ficou muito mais fácil? Eu poderia ainda fazer mais uma vez, né? 50 mais 40 e o resultado mais 40. Então, vamos lá. Quanto é 50 mais 40?
50 mais 40. Vocês estão me colocando a resposta final. Vamos por partes. Isso, 90, né? 5 mais 4, 9. A dezena do 9, 90. Então, 90 mais 40. Muito bem. A resposta final, 130. Então, é isso que vocês terão que fazer aqui na tarefa A, B e C. Depois a prova vai colocar para vocês a correção para ver se vocês acertaram. Mas isso vocês vão preencher no final da aula, ok? Quando acabar a aula online, vocês vão fazer com calma cada um o seu. É importante que vocês façam alguns exercícios sozinhos para ver se vocês realmente compreenderam e conseguem, tá bom? Igual que a gente faz na sala de aula. Algumas vezes a prof faz junto com vocês e outras eu peço para vocês tentarem fazer sozinhos. Então, nas nossas aulas online também vamos fazer isso. A mesma coisa no 4. Eu vou ajudar vocês a fazer aqui o primeiro e vocês vão depois fazer o desafio do B e do C sozinhos, tá bom? Então, aqui nós temos um desafio em que ele dá algumas pistas para a gente descobrir quais são os números que nós vamos utilizar. Então, vou te contar os segredos de algumas sequências e você vai escrevê-las. O primeiro termo é 11. Então, a primeira dica que ele dá, que no primeiro quadradinho nós temos que fazer o número 11. Então, vocês já podem completar. E para ter o segundo termo, ou seja, para a gente saber o segundo quadradinho, nós temos que somar 9. Então, 11 mais 9. O meu áudio está ruim? Vocês não estão conseguindo me escutar? Isso, 20. Agora, para saber o terceiro termo, nós temos que somar de novo 11. Então, para a gente saber essa sequência, nós vamos somar 11, 9, 11 e 9. A prova vai fazer uma coisa que vocês não precisam fazer, é só para ajudar na explicação. Então, toda vez que nós vamos somar 11, a prova vai deixar aqui de laranja, ó. Toda vez que formos somar o 9, a prova vai deixar de amarelo. Então, vai virar uma sequência. Assim como tem uma sequência de cores, nós teremos uma sequência de resposta. Ok? Então, eu vou fazer mais alguns com vocês para vocês entenderem. Então, agora está na vez do laranja. Então, nós temos que somar 11. Quanto é 20 mais 11? 31. Agora, nós estamos com o quadradinho amarelo, ou seja, é a vez de somarmos. Isso vocês vão ter que fazer na tarefa A, e B e C, vendo sempre qual é a sequência que vocês vão ter que fazer de soma. Alguma dúvida desse exercício? Tranquilo?
Então, quem entendeu, pode mudar de página e depois, quando finalizar a aula, vocês finalizam esses exercícios. Pode colocar na página 14, que é a última página da nossa aula online, tá? Vocês não vão fazer esse exercício agora, vocês vão fazer só no final da aula, ok? Eu vou dar continuidade porque o nosso tempo já estourou. Posso continuar? Essas páginas, esses exercícios que vocês vão estar fazendo sozinhos, depois eu vou mandar um gabarito para vocês corrigirem, assim como eu fiz os outros exercícios do outro livro, tá? Então, vocês vão saber a resposta depois para saber se acertou, se errou, se tem que arrumar alguma coisa. Então, fiquem tranquilos, vocês vão receber esse resultado. Na próxima página, nós temos o exercício que faz parte do exercício 4, em que fala assim: a última sequência apresentada na página anterior é conhecida como sequência de Fibonacci, nome dado em homenagem ao matemático italiano Leonardo Fibonacci, ou Leonardo de Pisa, que estudou essa sequência e a utilizou em muitos dos seus trabalhos. Então, tem aqui uma foto, um desenho, né, do Leonardo, conhecido como Leonardo de Pisa. E aqui tem o ano que ele nasceu e também temos o ano que ele morreu. E aqui nós temos que responder em qual século ele morreu. Lembra que a gente aprendeu lá no primeiro livro aquela tabela onde tinha o século, o ano que começava o século e o ano que finalizava o século. Vocês lembram dessa matéria, desse conteúdo? Muito bem. Hoje eu vou ensinar uma coisa muito legal para vocês. Que nós não vamos precisar fazer aquela tabela. Só vou aumentar aqui a minha página. Vou ensinar aqui para vocês como a gente pode fazer para descobrir o século sem precisar montar aquela tabela inteira que a gente fez no primeiro livro. Então, o ano que ele nasceu foi 1170, certo? Para saber o século que ele estava neste ano que ele nasceu, uma dica que eu vou dar aqui legal, ó. Nós vamos sempre, ó, esquecer esses dois números, sempre os dois últimos números, nós vamos esquecer eles. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 11 que sobrou e vai somar mais um. Por que mais um? Lembra que todo ano começa sempre com o final 1 e termina com o final 0? De um século para o outro? Vocês lembram da tabelinha? Então, esse mais um vem dessa ideia. Então, 11, que é o número que sobrou, que nós não riscamos, mais um, que número que vai dar? 12, certo?
Então, 1170 foi no século XII. Então, nós já descobrimos o século que ele nasceu. Agora, vamos ver o ano que ele morreu. 1250. Ele morreu em 1250. De novo, ó. Vocês vão esquecer que tem esses dois últimos números. É sempre 2, tá? O número 1 é uma regrinha da matemática mesmo. Que o matemático descobriu que essa soma exata do ano com o número 1, do início do ano com o número 1, sempre ia dar o século. Baseado que todo o século, ele dura 100 anos, e ele sempre vai começar com o número final 1, né? E termina com o final 0. Então, no ano que ele morreu, nós esquecemos sempre os dois últimos números. Pegamos o número que sobrou, que foi o 12, e somamos mais 1. É sempre essa mesma regrinha, vai ser sempre mais 1, ok? Então, ele morreu no século XIII. Aqui eu coloquei para vocês outros exemplos, olha. Nós vamos riscar sempre os dois últimos números. Ah, esse daqui, ó, por exemplo, ó, ele tem 3 números, não importa. Sempre vai ser 2 que nós vamos fazer o x. Vamos pegar o número que sobrou e somar mais 1, todas as vezes. E assim nós vamos descobrir qual é o século. Então, para responder aqui, nós vamos colocar que ele nasceu no século XII e morreu no século XIII. É legal, né? É diferente. A gente não precisa ficar montando aquela tabela inteira. Agora, quando a gente sabe o ano que aconteceu, nós fazemos essa continha, a gente já vai saber o século, né? Achei muito legal quando eu descobri também. Fico feliz que vocês estão gostando da aula, tá? E a próxima parte desse exercício está falando quantos anos ele viveu. Então, que continha que a gente tem que fazer para saber quantos anos o Leonardo viveu? Isso, é uma continha de menos. Isso, o resultado, alguém colocou o resultado, tá certo. Porém, como a gente chega nesse resultado? Qual é a continha que nós temos que fazer? Nós vamos pegar o ano que ele morreu, que foi 1250. Nós vamos fazer menos o ano que ele nasceu, que foi 1170. Isso, o ano que ele morreu, menos o ano que ele nasceu, ok? Essa continha vocês também vão fazer no final da aula e vocês vão montar a resposta. Lembrando que a resposta ela tem que estar completa, ok? Ele viveu por tantos anos. O áudio está muito ruim, gente? Deixa eu mudar aqui para vocês verem se melhora. Vê se agora melhorou.
Bom, e para finalizar nossa aula de hoje, o último exercício, nós temos esse desenho, que é uma figura que foi formada usando essa sequência que o Fibonacci ele montou, e ele deu o nome de espiral de Fibonacci. Que bom que melhorou, então. A gente consegue finalizar a nossa aula. Então, as medidas dos lados dos quadrados pelos quais esse espiral passa são números da sequência dele, né? Então, confirma. Então, vendo que cada quadrado, cada cor de quadrado tem um tamanho diferente, consequentemente, o número de quadradinhos que tem dentro de cada cor também vai ser diferente. Então, percebam que essa linha dele passa por dentro de todos os quadrados que nós temos aqui nessa figura. Então, para saber a sequência, nós temos que saber a medida dos lados. Então, a gente vai considerar sempre um lado, a lateral, ou seja, de cada quadrado. Ó. Então, a lateral do vermelho, a lateral do amarelo, a lateral do azul, a lateral do lilás, a lateral do verde, a lateral do rosa e a lateral do branco. Então, a quantidade de quadradinhos que nós temos na lateral é o número que representa. Então, nós vamos fazer juntos. Quantos quadradinhos tem aqui na lateral do branco? Na lateral. Apenas na lateral, não é a quantidade total de quadradinhos. Isso, nós temos 1, né? Então, o branco representa o número 1. Vocês podem até colocar dentro para vocês não esquecerem depois, tá? E no rosa? 1, 2. Então, no rosa representa o número 2. O verde? 1, 2, 3. Então, o verde representa 3. Agora, o lilás, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o lilás representa 5. O azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o azul representa 8. Percebam que a Pro está contando só a lateral. Não estou contando todos os quadradinhos que contém dentro da figura, ok? O amarelo, ele tem 13. E o vermelho, nós temos 21, ok? É legal que vocês coloquem o número, assim como a Pro colocou também, para vocês não esquecerem, para não ter que toda hora ficar contando quantos quadradinhos. Então, já anota no desenho os números que vai facilitar para vocês. O último exercício, ele é pessoal. Por quê? Ele está pedindo para vocês inventarem uma sequência. Então, cada um de vocês vai precisar inventar, escolher o número que quiser. Porém, vai ter que seguir as dicas, a sequência que fala aqui no nosso livro. Que fala que nós temos que começar com um número entre 20 e 30. Então, para começar a sequência de vocês, vocês vão ter que escolher um número que está entre 20 e 30. Pode ser o 20, pode ser o 30? Pode. Mas não pode ser nenhum que vem antes ou depois desses números. Apenas os números que estão no meio. E para saber a sequência, vocês vão fazer a soma de cada cor. Então, para começar, comecem sempre do menor. Então, finge que eu escolhi o número 20 na minha sequência. Então, eu coloco lá 20,
tracinho. Então, a primeira soma que eu tenho que fazer, 20 mais 1. Então, qual será o meu próximo número? O 21. Então, eu vou pôr 20, tracinho, 21. Qual é o próximo número que eu vou ter que somar? O 2. Então, 21 mais 2, igual a 24. Então, meu próximo número da sequência, 24. Então, é assim que eu vou fazer. Eu vou olhar essa sequência desse aspiral e vou somando para saber a minha sequência. Porém, o número, cada um vai escolher o seu. Se é 20, se é o 21, se é o 22. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, tá bom? Vocês continuam me escutando? Vocês continuam me escutando? Pessoal, então, assim que acabar a aula, vocês vão finalizar esses exercícios que a gente começou, ok? E também, esse último exercício, ó, vou retomar esse último exercício, ó. Vocês vão montar uma sequência. Cada um vai escolher o número que quiser. Porém, tem que ser o número entre o 20 e o 30, ok? Pode ser 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Vocês podem escolher qualquer um desses. E para saber a sequência, ou seja, igual aqueles quadradinhos que a gente fez na página anterior, vocês vão usar os números que tem nesses quadrados que nós acabamos de preencher. O quadradinho branco não representa o número 1, então a gente sabe que o próximo número que vem depois do que vocês escolheram é mais 1. Depois o outro é mais 2, porque é o rosa. Depois é mais 3, que é o verde. Então vocês vão fazendo essa soma para saber qual é a sequência que completar. Agora ficou mais claro? Alguém ainda não entendeu? Isso, com o número que você escolheu. Então, você vai começar com o número que você escolheu. E depois você vai fazer a soma com esses números que a gente anotou. Começa sempre do menor para o maior. Com o menor é o quadradinho branco, então você vai começar somando mais 1. Depois vem o rosa, então você vai fazer mais 2. Mas você vai somando sempre o resultado do último número que você colocou na sua sequência. Isso mesmo. Se escolheu 20, primeiro vai fazer o mais 1. Aí vai dar 21. Então, na sequência, vai colocar 20/21. Depois vocês vão ver qual é o próximo número, que é o rosa, mais 2. Então, 21 mais 2, 23. Aí, põe a barrinha de novo. Aí, qual é a próxima sequência? Vocês vão ter que fazer a soma agora do lilás. Então, vocês têm que lembrar que o lilás é 5. Então, já é 23 mais o 5 do lilás. Aí vocês vão fazer uma sequência até vocês fazerem todas as somas, até chegar no quadrado vermelho. Na linha, vocês não precisam colocar as contas, apenas os resultados dessas somas, ok? Apenas a sequência que vai ficar. Bom, gente, para finalizar a nossa aula, eu queria pedir um favor para vocês.
A minha tela sumiu? Não, eu parei de compartilhar agora. Porque agora a gente só vai finalizar a aula. Eu sei que alguns alunos já me adicionaram, mas eu vou pedir, assim que encerrar a reunião, para vocês mandarem um oi para a Pro no individual, para eu salvar todos os números de vocês. Para eu ter todos vocês adicionados. As dúvidas são aqui pelo Skype, pelo WhatsApp não, é pelo Skype ou pelo e-mail. Mas aqui no Skype vocês podem tirar dúvida. Quem ainda não me mandou, tem gente que já me mandou, já conversou comigo, me mande, até mesmo para eu saber, porque como tem alguns alunos que entram às vezes com o nome do pai, da mãe, do irmão, eu gostaria de saber quem está vindo, quem não está vindo, para eu ter uma noção, se alguém não está conseguindo entrar, para eu ver o que está acontecendo. Como eu não consigo ver o rostinho de todo mundo, eu não consigo fazer a chamada do dia a dia, né? Então, assim que terminar, chame, me dê um oi, me adiciona no particular, tá bom? Sim, vocês têm o meu e-mail, mas é legal me adicionar aqui no Skype também, tá? Ok. Para quem precisar sair, a nossa aula agora já acabou. Um beijinhos, até a nossa próxima aula online, que é amanhã de novo, né? Amanhã a gente já tem uma outra aula. E quem tiver alguma dúvida, pode ficar, que a Pro vai ficar um tempinho aqui para tirar dúvida, tá bom? E quando não tiver mais dúvida, eu vou deixar um tempinho para vocês conversarem. Mas não esqueçam, quem estiver saindo, me adiciona no Skype. Tchau, gente. Beijinhos. Ó, eu vou colocar o meu e-mail, que é o do aqui do Skype, caso vocês não consigam. Pelo meu nome e sobrenome, que é Aline Piva. Tchau, gente. Beijinhos para quem tá saindo.